Senhor, a nossa terra. Como é que estão as coisas? Tranquilas? Tudo bem, Na paz? Uhum. Na medida do possível. Do possível, né? Como é que tá o Oliver? Tá bem? Tá sim. Diz que ele tá magrinho. Você fez ele emagrecer. Mas eu botei no CrossFit. Eu tô precisando com urgência. Sempre quando... Ó, ano passado eu engordei muito porque cada chikungunya eu tive que tomar corticoide. Aquilo incha a gente com a beleza. Tá. Uhum. Em janeiro, aí falou, em janeiro eu volto pra academia. Tive falta de ar, bronquite. Não aguentava nada em janeiro. Aí, quando fui voltar para academia, fui um dia de academia, veio a pandemia e fechou tudo. Tudo conspira para eu ficar O gordinho. universo não quer, Adilson. O universo não me quer magro, quer gordinho. Preciso com urgência. Aí eu comecei a pedalar agora, mas eu tô tão sem tempo para pedalar. Sábado eu pedalo. Mas Mas é só bom. tô conseguindo sábado. Tá sendo bom pra cabeça. Mas tem que fazer atividade física, senão fica muito ansioso. Meu Wallace, cadê o resto da sua turma, Sara? Acho que eles vão entrar. O pessoal atrasa um pouquinho, mas entra. Turma de rebelde. Tô acabando também, Júri, tá? Estou acabando. Botei algumas observações para a gente falar hoje, coisa que eu já falei. A Priscila Morena entrando. Eu estou precisando com urgência fazer atividade física. O CrossFit tá funcionando, bora. Não aguento CrossFit, não. O CrossFit só depois de um mês que eu tiver atividade física. Eu fiz uma aula experimental no Lucas, ali do lado da Yamaha. Tá doido, fiquei uma semana doendo. Lá da Petros, com o Lucão? Lucão, gente boa, foi meu aluno. Vamos lá, Matheus. Tô fazendo lá, ué. Já tem um ano já. Não, mas eu tenho que... Não, o CrossFit é muito puxado para quem tá parado igual eu. Eu tenho que primeiro fazer outra coisa para depois voltar para ir para o CrossFit. Quem foi é o Thiago, do 7º período da noite. Ele continua forte. A blusa do menino não para de ficar apertadinha. Vocês conhecem? Você conhece o Thiago, não conhece? Ô, Sara? Oi? Não ouvi, Adil. Hã? Não ouvi. Você conhece o Thiago aqui, né? Qual Thiago? Você já viu o Thiago? O Thiago aqui da prefeitura, lendário? Sim. Trabalha na PGM. Só ele que está mantendo a forma nessa pandemia. Só ele que está forte. Todo mundo emagreceu, todo mundo ficou com... murchou. Olha como é que ele está forte, ó. Olha a camisa dele apertadinha, ó. Pode reparar que está aqui apertadinho, ó. Olha só. Ai, Jesus. Olha como é que ele está parrudo, ó. Quase estourando a camisa. Essa camisa, quando ele coloca, mostra. Ué. É P. Ele comprou P para valorizar. Mas só ele que está forte. O resto está todo mundo magrelinho. Ai. Por falar em efeitos da pandemia, a Priscila entrou. E aí, Morena? Tudo bem, Morena? E aí, bom dia. Tudo bom, Morena? Você tá joia? Tudo bem. Enquanto você não postar no abril por câmera para provar que você continua loira, eu vou achar que você ficou morena. Você não pôde ir no salão. Entendeu? Tá bom. Mas isso também é uma falácia, Priscila. Isso também é uma falácia. A gerente lá a gerente do Bradesco, gente boa, menina, trocou a gerente lá, então a outra gerente entrando em contato comigo.
Aí ela mandou para mim, estou à disposição do senhor, precisar, tal. Aí mandou, tem a foto dela do Zap, comunica a gente pelo Zap. Aí agora, quando ela mandou essa semana uma outra foto, já tinha mudado o penteado. Ela é loira, igual você era, entendeu? Ela é loira, assim, e ela já tinha mudado o penteado. Aí ela falando comigo assim, não, porque eu estou em home office, tal. Toda vez que ela fala comigo, eu estou em home office, aí eu não aguentei, eu mandei para ela, você está em home office, mas o cabelo você já mudou, já mudou o penteado, já fez corte no cabelo. Aí ela começou a rir. Esse home office não é muito home office, não. Deus pulo dela. Ué. Então vamos, pessoal. Vamos aproveitar aqui. Bom dia, Lívia. Tudo bem, Lívia? Priscila, Wallace, Lívia e Sara. Vamos, então. Olha só, eu coloquei algumas observações. Eu estou fechando o júri, finalizando aquilo que eu falei da última aula. Sobre absorção imprópria, eu já falei com vocês da questão da absorção imprópria. Mas essa absorção imprópria ela pode ocorrer em dois momentos própria. Ela pode ocorrer no final da primeira fase do júri, e agora ela pode ocorrer no plenário, na votação dos jurados, tá? Então, ela tem dois momentos que ela pode ocorrer no final da primeira fase e em plenário. Quando eu falo em plenário, significa o quê? Na hora da votação, na sala secreta, tá? No final da primeira fase, a gente aprendeu que, porque essa absorção imprópria absolve a pessoa e aplica a medida de segurança. Onde que eu tenho isso? Com o 26 caput, com o inimputável. Então, ao final dessa primeira fase, se a única tese defensiva do indivíduo se a única tese dele for a inimputabilidade, ele já é absolvido sumariamente, impropriamente. Então, não precisa levar o sujeito para o plenário do júri, tá? Não precisa levar para o plenário. Basta tão somente absorver sumariamente e aplicar de uma vez a medida de segurança. Então, não leva a júri. E a gente aprendeu também que caso esse indivíduo, além da inimputabilidade, se ele tiver uma outra tese defensiva, vale a pena levar a júri, porque vai que ele seja absolvido pelo plenário do júri. Então, isso que a gente aprendeu. De novo, final da primeira fase. Se a única tese de defesa do cara é ser inimputável, só tem essa defesa, porque ele é inimputável. Por que ele fez isso? Porque ele é inimputável, ele não tem consciência do que ele fez. Então, ao final da primeira fase, absolve de uma vez essa pessoa. É uma absolvição imprópria, porque absolve e aplica a medida de segurança. Ponto. Mas, se esse indivíduo, além de ser inimputável, tiver uma outra tese defensiva, se além de inimputável ele tiver uma outra tese defensiva, ele será pronunciado. E aí ele vai ser julgado pelo plenário do júri. Por quê? Principalmente por causa daquilo que a gente viu na aula passada, a questão dos quesitos. Que o terceiro, lembra? O primeiro quesito é sobre a materialidade. Houve o crime? Sim ou não? O segundo quesito é sobre a autoria. Foi o acusado? Sim ou não? E o terceiro quesito? Pergunta é justamente isso. O acusado deve ser absolvido? E aí tem aquela expressão, o jurado absolve o acusado? Ele deve ser absolvido? Isso está no 483, inciso 3. Ele deve ser absolvido? Só no júri que tem isso. Você já entendeu? O primeiro quesito é se houve o crime. Houve. Se foi o acusado? Foi. A gente só chega no terceiro, você já passou pelo primeiro e pelo segundo. E o terceiro diz, ele deve ser absolvido? Então, mesmo você sabendo que ele praticou o crime, pergunta se você acha que ele deve ser absolvido. Então, numa dessa, o jurado, o inimputável pode ser absolvido. Vai que o jurado diz, não, ele atacou o inimputável. Aí,
Se a defesa for minimamente equilibrada, minimamente competente, ela consegue absorver esse indivíduo. Ele atacou, mas porque se sentiu ameaçado. Quantas vezes você não acha que ele passou por isso? Ele tem um instinto, é um ser humano, tal. Então, tranquilamente, é uma chance muito grande do jurado absorver essa pessoa. Ele atacou, mas ele é doente mental. Ele atacou, mas ele foi provocado. Então, tem uma chance boa dele ser absolvido. Então, vale a pena quando ele tem mais de uma tese, né? A outra tese de legítima defesa, estado de necessidade. Quando ele tem mais de uma tese, vale a pena. É uma chance boa de defender, de absolver. Então, é melhor, porque se ele for absolvido, essa absolvição é uma absolvição própria. Significa o quê? Ele é solto. Ela é melhor que a absolvição imprópria. A imprópria é quando o sujeito é absolvido, mas aplica a medida de segurança. Ok? Ok? Ok. Bom, então vamos à frente. Olha quem veio, gente, Annelise. Tudo bem, Annelise? Bom dia. Eu vi na Olímpio, maioria. bom dia. Bom dia. Bom, eu coloco essa observação aqui para vocês, tá? Outra coisa que aí eu deixo para vocês dar uma analisada na observação e eu falo sobre o falso testemunho plenário. Isso aqui é legal e é interessante. Ó, aqui vai acontecer da seguinte forma. A testemunha mente em juízo. Sabe? Certo? Testemunha mentiu em juízo. E aí, isso é suscitado, isso é levantado pelas partes. Ou o MP ou a defesa. Essa testemunha está mentindo. E aí as partes vão requerer MP ou a defesa para que isso seja perguntado aos jurados, se eles estão achando que a testemunha está mentindo ou não. Então, pode ser que a defesa fale, essa testemunha de acusação está mentindo. E pode ser que ele só fale, sustente isso no plenário, como técnica, como fundamento do plenário, e não queira mais desdobramento, não queira que aquilo se prolongue. Acabou. Mas pode ser também que o MP também, essa testemunha é mentirosa. Mas caso o MP ou a defesa requeira, caso eles desejem, eles podem requerer ao juiz e o juiz vai fazer o quê? Vai colocar aquilo como quesito na sala secreta para os jurados. O juiz vai perguntar aos jurados. A testemunha tal mentiu, apresentou versão mentirosa, e os jurados votam. Tá? Se a maioria vencer, o que vai acontecer? Dali o juiz manda oficiar ao delegado, para o delegado abrir um inquérito para analisar se ela mentiu ou não em juízo. Ok? Então, mesmo se os jurados falarem que sim, a testemunha é mentirosa, o máximo que vai acontecer é enviar aquilo para o delegado, oficial delegado, que vai instaurar um inquérito e vai analisar se houve o crime de falso testemunho ou não. Ao final do inquérito, relatório, o delegado faz um relatório, manda para o MP, que vai propor ação ou pedir arquivamento. Tá bom? Mas as partes têm que requerer isso. E se o jurado falar que não, que a testemunha não mediu, acabou ali, não tem mais nada. Isso aí é somente para isso, para instaurar uma investigação contra ele. Até porque é muito difícil provar que a testemunha mentiu. Salvo situações esdrúxulas, coisas mais pesadas. Por exemplo, quando eu fui jurado, eu estava na faculdade, uma mulher foi depor a favor do acusado, e era uma mulher que estava presa, tal, que estava sendo vítima de júri, e a mulher acusada. Aí a mulher começou a falar mentira, o juiz logo pegou. Ela falou assim, não, eu fui ali visitar a fulana que está presa.
Aí o juiz induziu não, só deu corda, na ala feminina ali, né? Isso, na ala feminina. E na delegacia aqui em Itaperuna não tinha ala feminina, como não tem até hoje. Então, claramente, notoriamente, ela foi para mentir em juízo. E aí deram um aperto nela, ela se retratou tal, voltou atrás, porque não quiseram esticar aquilo. E pode ser também que ela está sofrendo constrangimento, ameaça, vai lá, se vira e vai lá me defender. Então, isso tem que ser analisado. E a melhor forma, se eles entenderem no plenário do júri que ela mentiu, quesita, os jurados vão votar. Se eles entenderem que ela mentiu, extrai cópia para a polícia, que vai instaurar o inquérito e vai investigar aquilo melhor. E pode ser nesse inquérito, na instauração desse inquérito, que ela conte, não, eu fui ameaçado, estava sendo constrangido, vizinha do acusado. Entendeu? Dessa forma. Ok? O papel do juiz é esse. O juiz que preside o tribunal do júri. No processo comum, e por que você faz? Porque no processo comum, no artigo 211, os outros processos não de competência do júri, fala, se o juiz, ao pronunciar a sentença, reconhece que alguém fez afirmação falsa, calúnia ou verdade, remete cópia à autoridade policial para a instauração do inquérito. Tá? É aplicado essa regra também no júri. Tá bom? Túlio, bem? Todos me compreendem? Vou à frente, hein? Vou à frente. Agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. Antes de 2008, isso era quesitado. Votava para os jurados. Você reconhece esse agravante? Você reconhece esse atenuante? Depois de 2008, não. É o próprio juiz que, se o sujeito for condenado, ele analisa, ele leva em consideração as agravantes e atenuantes que foram usadas no debate. Tá? Então, se o cara foi condenado, o juiz vai usar, vai poder colocar na dosimetria, é o papel dele, fazer incidir agravantes e atenuantes que foram suscitadas nos debates. Ele não pode colocar aquilo que ele achou que ninguém falou, não. Tem que ter sido suscitada no debate. Tá? E aí tem uma discussão que, em nome da plenitude de defesa, mesmo aquilo que não foi suscitado, se for atenuante, o juiz deve usar, em nome da plenitude de defesa. Como a plenitude é um plus, se for atenuante, mesmo se não suscitada, o juiz tem que usar. Já ao contrário, ou como diz uma expressão no direito, de outra sorte, de outra maneira, ele não pode fazer incidir uma agravante que não foi suscitada, porque isso viola a correlação entre a acusação. Entre a acusação e a defesa. Certo? Tudo bem? Sim. Se já estudaram esse sim, foi a Nelise, né? Nelise que fez esse sim bravo, hein? Sim. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, sim. Tudo bem, Nelise, tudo bem. Tudo bem. Quem que tá na fazenda na roça aí? É você que estava na fazenda na roça? Ou é a Aline? A Lilith aí, ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. Peraí, gente. Deixa eu primeiro preparar uma saudação aqui. Tem uma... Cadê? Aline, você tá aí? Ih, já saiu. Tá ingressando de novo. Ela tá com problema para conectar na aula, tá desesperada comigo aqui no WhatsApp. É. Quem manda ir para a zona rural? Ué. Vamos ver se ela voltou aí. Voltou? Tá difícil. Tá bom. Vamos à frente, então. Aline, para você, Aline, ó. Ressuscitou. Nossa, eu tô tentando entrar tem 20 minutos.
ressuscitou. Oi, Aline, tudo bem? Adilson, parece até que é implicância, mas eu tô tentando entrar tem 20 minutos. Pergunta a Sara, o negócio não vai, tava pedindo senha. A Sara não falou nada comigo, não. Não foi relatado nada disso, não. Ah, que mentira! Seja bem-vindo, Aline. Seja bem-vindo, tá? Você que está no seu isolamento na fazenda, seja bem-vindo. Você está ordenhando vaca lá também, Aline, na fazenda? Eu já fiz isso, só que a ordenhadeira mecânica. Quando eu era leiteiro, eu chegava lá e ajudava o pessoal a tirar leite nas vacas lá, mas só a mecânica. Pessoal, olha bem, o princípio da correlação é um princípio muito importante. Vocês já viram o princípio da correlação entre a sentença e o pedido. No cível, a correlação é entre o pedido e a sentença. No penal, é entre acusação e sentença. Acusação, a gente fala do fato contido na acusação. Certo? Correlação ou consonância ou congruência. Por quê? Vamos explicando isso. Você não pode, no cível, a sentença não pode ser fora do pedido. Tá? Lembra do que é uma sentença extrapetita? Diferente do pedido. Você pediu um dinheiro, o juiz mandou te entregar um cavalo. É extrapetita, fora do que foi pedido. Ultrapetita, você pediu 10, o juiz condenou em 20. Então é ultrapetita. E cifrapetita ou infrapetita, você pediu 10, ele te deu 1. E ele não analisou, ou melhor, cifrapetita, você pediu um carro e um dinheiro. Ele só analisou o carro. Ele não analisou o dinheiro. Então, ele deixou de analisar. Que, às vezes, quando é parcialmente procedente, sentença parcialmente procedente, você pediu 2 coisas, o juiz analisou as 2 e só te deu 1. Aí não é cifrapetita ou infrapetita. Ele julgou parcialmente procedente. Você ganhou uma parte, perdeu outra. Tá? Então, esses institutos da sentença citra, infra ou extrapetita, em relação a isso, não pode ser fora do pedido. A mesma coisa da acusação e sentença no penal. Ele não pode ser condenado por um fato estranho à acusação. Aquele fato que ele usou para condenar tem que ser o fato constante da acusação. Ok? Então, por isso que no júri, se o juiz, o cara foi condenado, o juiz faz incidir uma qualificadora ou causa de aumento de pena que não constava do fato, não foi arguído, não foi sustentado isso na acusação, isso é extrapetita, tá? Fora do pedido. Então, o juiz também, isso viola a correlação entre a acusação e a sentença. Certo? Hoje a internet, ou a Aline, sempre acento errado. A internet está ruim, não é só a sua, não. E várias pessoas, nós estamos passando aperto com a internet. Tudo bem, mi pueblo. Alguma dúvida? Entenderam o que eu falei? Entendemos? Então, quando há agravantes e atenuantes, o juiz coloca depois, desde que tenha sido sustentado no plenário, nos debates. Atenuante, admite que seja, o juiz faça incidir um atenuante que não foi sustentada em homenagem à plenitude de defesa. Já no caso das agravantes, não. Só poderá incidir ser sustentado nos debates. Tá bom? Já falei sobre isso, expliquei. Eu trago
A Lívia também comentou o quê? Ah, que caiu. Ah, é porque só vi uma parte da mensagem. Não, tá ruim sim, gente. Você sabe que tá ruim sim. Bobear tem que, nesse tempo final que a gente vai ter, de período, tempo final de período, vai começar a ter que gravar as aulas. Vai ter que começar a gravar as aulas. Estou vendo aqui, cara, essa mensagem. Começar a gravar e enviar as aulas gravadas para vocês poderem passar, ver. Que ao vivo tá ficando difícil, né? Essas internets. Eu posso, né? Mas... Não, eu agradeço, mas... Utiliza muito a internet, aí fica muito puxado. No YouTube sim. a aula vai normal. Quando a Sara já coloca a aula, carrega normal. Não, eu entendo. Ontem pela manhã eu não estava conseguindo entrar com a turma do 7º período. E aí, quando eu consegui, eles já tinham dispersados. Sua internet tá igual o Vasco, né? Tá caindo. Tá caindo direto assim vocês aí. Tá bom, pessoal. Vamos fechar isso aqui. Fechar e depois eu falo de nulidades. Aí eu vejo, Sara, de repente eu gravo nulidades. Eu vejo o sistema para gravar e mando para vocês. Aí tem que mandar pela plataforma, né? Porque tem que ver o que você acha melhor para mandar. Pela plataforma também. Eu vou mandar na plataforma. Mas me viu, isso aí é novo para mim. Eu nunca gravei essas aulas, mas eu vou desenvolver isso também. Tá bom. Que aí eu mando para vocês. Oi? A gente conversa sobre isso para ver o melhor jeito. Mas aí você vê e me fala. Bom, pessoal, homicídio praticado por milícia. Homicídio praticado por milícia, isso foi introduzido em 2012. Tá? Isso é uma causa de aumento de pena. Então, só vai poder, mesmo se for arguído em plenário, como foi em 2012, é uma nova lei, é uma novatio legis impérios. Vocês lembram disso? Novatio legis impérios. Então, significa que o juiz, mesmo se for arguído em plenário, não pode fazer constar. Só nos crimes praticados após o ingresso dessa lei. Tá? É uma causa de aumento de pena, como o feminicídio, mas não é uma qualificadora, mas não pode, mesmo se o sujeito praticou um crime antes de entrar em vigor esse feminicídio, essa causa de aumento de pena, não pode ser aduzido a ele, porque é uma nova lei impérios, ok? Priscila, ex-loira, eu desde quando começou isso aí, eu já superei. Agora, o Márcio Tecnológico Caldas está em segundo lugar. Ele veio me pedir ajuda. O que você está fazendo, Adilson? Eu falei, que é isso? Estou acreditando no que está acontecendo. Olha bem, pessoal. Desclassificação pelos jurados. Nós já estudamos que a desclassificação também ela pode ocorrer em 2 momentos. No final da primeira fase e agora em plenário do júri. Tá? Eu tenho a desclassificação. Isso não tem segredo, é só você lembrar que eu tenho a desclassificação no final da primeira fase e agora eu vou ter em plenário. Os jurados vão desclassificar, tá? Os jurados vão entender. Na hora vai quesitar. Como que desclassifica em plenário? O cara está respondendo por tentativa de homicídio. E aí quesita, os jurados entendem que não houve dolo de matar. Houve dolo de lesão. Desclassifica para lesão corporal e não tentativa de homicídio. Aí eu coloquei essa observação para vocês aqui. O que é interessante é quando houver
de competência do júri. Tá? Se os jurados desclassificam para crime de competência, perdão, do juizado, júri do juizado, a lei, expressamente o 492 que foi alterado, diz que se desclassifica para um crime de competência do júri, o próprio juiz, presidente do tribunal do júri, vai aplicar os institutos despenalizadores. Transação penal, tá? Por exemplo, é isso que diz expressamente a sua lei, que eu coloquei aí para vocês. A coisa mais interessante que tem nesse ponto é quando tem crime conexo, tá? Isso é interessante quando tem crime conexo. E aí o 492, parágrafo 2º, fala justamente sobre isso. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando o que couber ao parágrafo 1º. Então, aqui é legal para isso. Por quê? Aí eu coloquei até uma observação no 2 aqui para ver se ficou claro para vocês. Havendo absolvição dos jurados pelo crime doloso contra a vida, de quem será a competência para julgar o conexo? Se os jurados votaram pela absolvição do acusado, significa dizer que implicitamente reconheceram sua competência para o julgamento do feito. Logo, o Conselho de Sentença também deve julgar as infrações conexas. Olha, funciona da seguinte forma. O crime conexo só está ali por causa do crime principal, que é o homicídio. É até aquela discussão, é possível que o júri julgue crimes não dolosos contra a vida? Sim, em caso de conexão ou continência. Aí o crime doloso contra a vida vai a júri. Mas olha só. O que acontece é o seguinte. Se os jurados julgam o crime principal, por exemplo, se eles condenam ou absolvem o principal, se eles condenam ou absolvem o principal, significa que os jurados entenderam que eles são competentes. Significa que eles são competentes. Eles entenderam como competentes, certo? Quando os jurados eles condenam ou absolvem, eles entendem como competente. Então, eles também julgam o crime conexo. Agora, ao contrário, se os jurados desclassificam a desclassificação própria, se eles desclassificam o crime principal, digamos que de homicídio eles entendem que é lesão corporal. Eles entendem que é lesão corporal, desclassificaram. Então, eles estão dizendo que eles não são competentes para julgar aquele caso. Porque com a desclassificação própria, a nova classificação não é de competência do júri. Se eles não julgam o principal, eles não vão julgar o conexo. Ok? Se eles entendem que eles não são competentes para o principal, por que eles não são competentes? Porque eles entendem que não é mais homicídio, é lesão corporal. E o júri só julga crimes dolosos contra a vida. Então, eles estão entendendo agora que eles não são competentes. Se não são competentes para julgar o principal, não julgarão o conexo. Certo, pessoal? Dúvidas? Entendem o que eu falo? Dúvidas? Fala para mim. Eu trouxe um plus para vocês agora, que foi a alteração. Foi a alteração que trouxe o pacote anticrime. O 492, inciso 1, que fala o seguinte: quando o sujeito é condenado, ele é condenado. Aí tem lá o inciso 1,
que vai conter na sentença condenatória a linha E. Se essa, mandará o acusado recolher-se ou recomendar a prisão que se encontra presente, esse requisito da preventiva. Tudo bem. Ou, no caso de uma condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, vai determinar a execução provisória. Então, o sujeito pega a pena de 15 anos ou mais, já pode sair o mandado de prisão para ele, tá? Já vai começar a cumprir a pena. Essa está no 492, a linha E, e foi acrescentada alguns parágrafos que vão tentar explicar isso. Como regra, pena de 15 anos ou mais já vai expedir o mandado de prisão para ele, começar a cumprir a pena. É claro que vai ter exceções ao parágrafo 3º. O juiz poderá excepcionalmente deixar de autorizar a prisão, tá? Se houver questão substancial cuja resolução ao tribunal ao qual competiu o julgamento possa plausivelmente levar à revisão. Então, a regra é essa. Pegou 15 anos ou mais, já sai preso. Aí começam as exceções. Se ele tiver alguma coisa que ele vai sustentar em recurso, que é plausível, por exemplo, o juiz errou na questão da pena ali, do quanto da pena, já aconteceu com o cliente meu. Então, o tribunal pode não arguir, pode não decretar a prisão do indivíduo. Tá? Uma testemunha claramente mentiu, um documento que foi forjado. Existe algo, teses recursais que são plausíveis. A própria lei fala de plausibilidade. O parágrafo 4º também traz outra exceção que também é novo, que diz que a regra é que o recurso de pena superior a 15 anos não tem efeito suspensivo. Então, outra regra que ele tenta trazer, e os parágrafos seguintes vão também excepcionar essa regra. Quais são? Pegou 15 anos, recorre, não quer dizer que vai ficar solto. O recurso não tem efeito suspensivo. Mas aí o parágrafo 5º já traz uma exceção à regra do parágrafo 4º. Excepcionalmente poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação que trata o parágrafo 4º desse artigo. Quando que ele pode ter efeito suspensivo? Aí os incisos 1 e 2, não tem propósito protelatório é enrolar, né? E levantar a questão substancial, passivo de anulação. Então, quer dizer, quando que o recurso vai ter efeito suspensivo? Quando ele não quer protelar, enrolar, esticar, prorrogar, ou quando tiver algo substancial do recurso, plausível. Aqui encaixa melhor no exemplo de um cliente meu, que o juiz errou na dosimetria, na contagem da dosimetria. Entendeu? Aí o parágrafo 6º, o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá